Bom, então nós vamos dar sequência no vídeo anterior, que foi sobre aço carbono. Esse nós vamos falar sobre os aços chamados inoxidáveis. Por que chamados? Porque na verdade não existe aço inoxidável. Para isso, o termo usado em inglês, que é o stainless, é mais adequado, ou seja, esses aços são menos mancháveis, eles são menos suscetíveis à oxidação, mas é lógico, dependendo das condições e uma série de fatores, mais cedo ou mais tarde eles vão sofrer oxidação. E nesse vídeo também da gente falar que não existe um melhor aço, mas sim o aço mais indicado para uma dada tarefa sobre determinadas condições de tratamento térmico, dureza e aplicabilidade, a gente também vai tentar acabar com alguns mitos ou algumas informações um pouco equivocadas, vamos dizer assim. Essas lâminas aqui são representantes de aços que eu tenho, né? Eu vou comentar basicamente sobre isso, porque são aços que eu tenho experiência direta com eles. Talvez faça um comentário ou outro sobre aços que eu não tenho, que sejam em categorias semelhantes. Eu digo categorias porque daqui para cá são aços que os entendidos ou especialistas em aço, quando eu digo especialistas em aço, eu digo usuários, aqueles que têm mais informação, costumam chamar de aço porcaria, ou de baixa qualidade, ou aço para quem está começando, que nós vamos ver que é uma grande bobagem. Aqui nós teríamos um grupo de aço que os nossos especialistas, vamos dizer assim, já costumam achar aceitáveis, né? Aqui uma categoria que eles já consideram bons, e aqui seria dois representantes de categorias de aço que hoje em dia, ou já há algum tempo, vem sendo chamado de super aços. Bom, então vamos começar. Aço 420J2 ou 420, que é uma cópia chinesa de uma Falkniven, né? Normalmente todo mundo vai dizer: aço 420 não presta, só serve para fazer empunhadura, para fazer liner e tal. Não é bem verdade assim não. Por quê? Porque tirando aços especiais que só foram obtidos ultimamente graças à tecnologia e são muito caros, como o H1 japonês ou o Nitrobe 77, que são aços onde o nitrogênio substitui boa parte ou quase 90% do carbono. Esses aços que eu acabei de citar são absurdamente tolerantes à oxidação. Mas existem desvantagens também nesses aços, não é só essa maravilha não. Eles atingem alta dureza porque o nitrogênio substituindo o carbono permite um endurecimento das lâminas, mas eles têm uma série de desvantagens que eu não vou comentar porque não vem ao caso, e como eu não tenho experiência direta, eu estaria falando da experiência dos outros. Mas voltando ao 420, dos aços mais comumente utilizados na cutelaria, talvez seja o mais comum, e muito empregado em facas de cozinha, em lâminas de baixo custo, lâminas para pesca e tal. Por quê? Porque é um dos aços mais tolerantes à corrosão. E na maioria das vezes, quando vocês verem anunciado uma lâmina, lâmina tal em aço inox cirúrgico, vocês já fiquem com o pé atrás, porque eu não vou dizer que não exista aço inox cirúrgico. Existe. Meus instrumentais de cirurgia, meus instrumentais clínicos são todos em aço inox, né? Só que essa designação aço inox cirúrgico, isso é uma grande bobagem. Isso é vamos dizer, um truque, um macete que os fabricantes usam para não falar que é aço 420. Ou, na melhor das hipóteses, se for um aço excepcional,
será um 440A. Mas se for 440A, normalmente o fabricante coloca, porque já há um certo consenso que o 440A é melhor do que o 420, o que não é verdade. Por exemplo, este canivete aqui, um Tomahawk da Simo, ele tem uma dureza aqui nessa lâmina. Originalmente eu estimei como 58, mas é por causa desse coating parece nitrito de titânio dele, então deu uma diferença. Como eu desbastei aqui para fazer um finger choil verdadeiro e testei aqui, ele deu 56. Tem uma excelente retenção de fio, né? E com a vantagem de praticamente não oxidar. Então aquelas pessoas que têm o suor extremamente corrosivo ou vivem em ambientes extremamente úmidos, como no norte do Brasil ou próximo ao mar, o aço 420 pode ser uma excelente opção para lâminas de uso geral, com dureza aí, os de melhor qualidade até 56. Por exemplo, esse da cima aqui, 56 RC. Essa cópia da Falkniven, essa aqui não tem 52, né? Podem existir cópias chinesas, porque tem mais de um fabricante dessas cópias, com durezas maiores e talvez outros aços. Mas especificamente essa minha, a construção é muito boa, tudo mais, já refiz o trabalho de fio dela, mas a dureza é muito baixa, né? Mas tem gente que prefere uma lâmina com dureza baixa assim e facilidade absurda de reafiação. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do aço 420 com baixa dureza, que é o caso dessa faca, porque todo mundo costuma dizer, aços como o ZDP aqui é muito difícil de afiar. Eu acho o pior aço para afiar o 420, com baixo carbono, porque o carbono do 420 vai aí de 0,15 até 0,36% de carbono. Então, aquela faca ali especificamente, com a dureza baixa, ela deve ser um 420 com menos carbono, eu não gosto de afiar porque na pedra ela dá uma sensação emborrachada. Ela é estranho falar, mas ela parece que gruda na pedra. Eu acho ruim demais para afiar. Não é que ela não pegue fio, pega um fio absurdo, mas eu pessoalmente não gosto. É o único aço que eu não gosto de afiar. Mas, por exemplo, se alguém estiver no mato e precisar reafiar aquilo ali numa pedra de rio, é a coisa mais tranquila. Então nós já falamos dessa questão do aço inox cirúrgico. Como nós já vimos, é uma tentativa de burlar o consumidor e não informar ele qual o conteúdo de carbono do aço em questão. Então disse aço cirúrgico, né? Como se isso fosse uma coisa excepcionalmente boa. Vamos lá. Aqui tem um outro aço na família do 420, que quem usa muito é a Buck americana, e esse canivete é um Buck, que é o 420 HC. HC é uma abreviatura de High Carbon, né? Então ele é um aço 420 com um pouco mais de carbono. Para quê? Para ter uma capacidade um pouco maior de endurecimento, né? É um aço que tem carbono aí na casa do 0,46% de carbono, e é um aço excepcional para a lâmina, e principalmente as lâminas da Buck, porque a Buck tem o estado da arte no tratamento térmico desse aço 420 HC. Essa lâmina aqui, por exemplo, 420 HC, tem 58 RC de dureza. Uma retenção de fio muito boa, nada a reclamar, né? E uma coisa importante, gente, quando nós estamos falando em tolerância à oxidação, é bom levar em consideração que isso é uma característica intrínseca dos aços. Porém, muito mais determinante nessa tolerância à corrosão é o acabamento superficial. Por exemplo, esse Buck, ele tem uma superfície com um acabamento chamado bead blaster, ou seja, jateamento, né? Então, se não tomar cuidado, ele vai apresentar oxidação. Mas você não acabou de dizer que o 420, ou mesmo o 420 HC, é um dos mais tolerantes à corrosão? E é.
Só que o acabamento superficial faz muita diferença. Você pode ter um aço como esse, que intrinsecamente é muito tolerante à corrosão, mas dado um acabamento como esse, bead blasted, ou acabado numa lixa grossa, ele vai apresentar a corrosão com uma certa facilidade, né? Então, vamos ter isso em mente. Se fosse um acabamento como dessa mora, por exemplo, que é quase espelhado, aí ele apresenta o seu potencial quase integral de tolerância à corrosão. 420 HC. Do lado dele, nós temos um Victorinox Soldier, né? E a Victorinox usa um aço semelhante ao 420 HC, que é o 4116 da Krupp, né? Um aço fora de série, fora de série. Uma pena, do meu ponto de vista, sempre lembrando, que a Victorinox produz essas lâminas com dureza só de 56 RC. Né? Se ela chegasse a 58 RC, para mim esses canivetes seriam perfeitos. E qual a grande vantagem desses canivetes Victorinox? Além da boa construção, da retenção de fio relativamente boa, mesmo com esses 56 RC, é a tolerância à corrosão. Um canivete desse, você corta um limão à noite, deixa ele virar à noite com aquele suco de limão na lâmina, no outro dia de manhã, a lâmina está limpinha, sem mancha, sem nada. Você passou uma água, ele está novo. Mas, lembrando, boa parte disso é por causa do acabamento que a Victorinox dá à lâmina. É um acabamento espelhado, né? Então, quando se junta um aço que tem intrinsecamente boa tolerância à corrosão com um acabamento superficial de lâmina polido, aí você tem o melhor dos mundos, porque esse aço aqui, nesse canivete, vai resistir muito à corrosão. Aumentando um pouquinho na escala, ou subindo um pouquinho na escala de conteúdo de carbono, as clássicas Mora, né? Essa é uma Mora 2010, com um aço sueco, Sandvik 12C27. Um aço muito, mas muito bom. Aguenta abuso, boa tolerância à corrosão, inferior ao 4116, inferior ao 420, mas ainda assim boa tolerância à corrosão e boas características gerais. Ainda mais nessa dureza que a Mora produz, 58 RC, é um aço que tem boa retenção de fio, boa elasticidade. Eu pessoalmente preferiria que ela produzisse essas lâminas com 60, 61 de dureza. Para mim seria o ideal. Mas como ela tem que pensar que o universo de consumidores dela, e são facas baratas, vai abusar dessas facas, então ela a Mora não vai querer suas facas quebrando com mais regularidade. Então eles trabalham só com 58, mas esse aço perfeitamente atinge 62, se forçar um pouco até 63 de RC de dureza. Mas é um excelente aço. Aliás, todos os aços são excelentes. Aqui um outro canivete da Buck, né, com um aço sueco também, Sandvik 13C26. Né? Se me perguntarem, ou melhor, se me dissessem, olha, você só pode ter um único aço para tudo quanto é lâmina sua, escolha um. Apesar de eu ter vários aços aqui, o meu queridinho é o 13C26. Aí é questão de gosto pessoal, tá, gente? Não tem nada a ver de que, então ele é o melhor. Não, não é nada disso. Para mim, para o meu gosto pessoal, se eu pudesse ter apenas um aço, pelas características todas, seria esse, 13C26, Sandvik. Né? Para mim, o melhor aço. A Buck também produz esse canivete, ou produz essas lâminas, com uma dureza que chega relativamente próxima do ideal. Para mim, a dureza ideal para esse aço estaria em torno de 63 RC. Né? Mas a Buck produz na casa aí de 59,5 e 60. Então,
Costuma-se dizer, né, alguns metalurgistas ou quem entende um pouco mais de estrutura do aço e tudo mais, que o 13C26 seria o equivalente ao 52-100, que é um aço carbono, inox. Realmente fora de série. Aqui do lado dele, digamos, upgrade em cima do 13C26, eles consideram assim, né, que quando eu digo eles, é a Sandvik e a Kershaw, porque esse aço 14C28N, que é considerado um passo à frente do 13C26, foi uma colaboração da Kershaw com a Sandvik, né? E realmente as características são muito semelhantes: tamanho de grão, quantidade e volume de carboneto, dureza. Aliás, a Kershaw fez esse pedido e, como vocês podem ver na designação, que é o 14C28N, é um aço que tem nitrogênio na composição. Então, foi retirado um pouco de carbono e acrescido um pouco de nitrogênio, que colabora apenas na dureza. Então, esse aço aqui, ele é mais tolerante à oxidação do que o 13C26, do que o 12C27, e essa faquinha da Kershaw, por exemplo, que é uma Field Knife, acho que 1084, ela está com 61 de dureza. Um espetáculo. Mas ainda assim, eu ainda prefiro o 13C26. Né? E aqui, como último representante desse grupo de aços que os especialistas marginalizam ou dizem que são aços alguns chegam a dizer que não são nem minimamente aceitáveis, é o 440A. Né? Aqui é uma Gerber Big Rock, em aço 440A, 58 de dureza. Aí tem gente que diz o seguinte: mas qual que é melhor, 440A ou 440C? E aí todo mundo diz: 440C, porque tem mais carbono e tal. Olha, eu estou para dizer que para uma faca desse porte, para maior um pouco, e para uso pesado, e essas Gerbers, essa especificamente, a Big Rock, acho que só nos últimos 15 dias que eu consegui achar um vídeo no YouTube com uma Gerber dessa quebrada, fraturada. Né? Já vi algumas com a pontinha fraturada e tal, e é uma faca barata. E como é barata, o pessoal abusa com vontade dela. E somente nos últimos 15 dias é que eu acho que eu vi um vídeo com uma dessa fraturada. Pode ter sido super abuso por parte do usuário, ou pode ter sido uma falha, uma inclusão no aço, qualquer coisa assim. Mas é um aço absurdamente resistente, com muito boa tolerância à oxidação, menos essa Gerber. Por quê? Porque o acabamento dela é bead blasted, né? Ou seja, o acabamento não ajuda a característica do aço. Mas é um aço fenomenal para utilização em lâmina, principalmente se for lâmina de média para grande. Às vezes se precisa de uma lâmina maior, com boa resistência, boa elasticidade, que aguente pancada. O 440A é perfeito nisso, além da excelente resistência à corrosão. Né? Estou esquecendo de falar alguma coisa, deixa eu ver. Não, acho que era isso que eu queria comentar. Né? Ou seja, esses aços marginalizados são aços fora de série. Né? Inclusive tem um trabalho do metalurgista, que também é cuteleiro, Dr. Verhoeven, em que ele fez um teste, um trabalho de 2008, salvo engano, um teste de retenção de fio, usando um aço que é idêntico ao 13C26, que é o AEBL, né? Usando o 52-100, que, como eu comentei no outro vídeo, é um aço queridinho de cuteleiro, considerado um aço excepcional, e usando um aço 1086, que é um aço também de excepcional qualidade, um aço carbono plano, de excepcional qualidade e que facilita muito o tratamento térmico. Ao contrário do que os cuteleiros fazem, que é usar o 5160 e tal, o aço 1086, assim como o 1085, 1084 e tal, ele perdoa muito falhas no tratamento térmico e ainda assim dá excelentes lâminas. Então o que o Verhoeven fez? Pegou blanks desses aços, deu uma geometria mais ou menos igual a todos eles
e fez um tratamento térmico que visava o quê? Redução do tamanho do grão do aço, refinamento do grão, que é uma característica extremamente desejável em qualquer aço, porque melhora algumas características como robustez, como capacidade de endurecimento, porque quanto mais fino um grão de um aço, mais você pode endurecê-lo sem o risco de fratura. Pega fios mais agudos e tal. Então, nesse trabalho, o ABL com 61 de dureza, assim como o 52-100 e o 1086, foram colocados depois num teste Catra, que é um teste que corta cartões padronizados com um conteúdo de sílica, acho que em torno de 5%, e aí se verifica quantos cartões foram cortados cada vez. Existe todo um protocolo para isso, e o AEBL, ou seja, o 13C26, foi melhor do que o 52-100, melhor do que o 1086, o que joga por terra um outro mito muito divulgado por aí, que aço inox não pega fio tão bom quanto o carbono e não mantém esse fio igual ao aço carbono. É uma grande bobagem. Depende da categoria de aço inox, depende da categoria de aço carbono, né? Então, acho que nós podemos encerrar nessa primeira parte desses aços, digamos, mais marginalizados. E é claro, existem os equivalentes chineses a ele, né? No caso do 420HC seria o 3-cromo MOV. No caso desses outros aqui, seria o 7-cromo, no caso do 440A, por exemplo, seria o 7-cromo 18MOV. Isso é só para citar alguns aços, porque muitas vezes a pessoa vê anunciado num site lá, aço chinês, 7 cromo, é porcaria. Não é porcaria. O que vai determinar se um aço é porcaria ou não, aliás, o que nós podemos avaliar em lâmina, eu mesmo já falei assim, o teste comparando a retenção de fio de um aço tal contra um aço tal. Na verdade, isso é um equívoco. Porque o que eu estou comparando é o tratamento térmico que um fabricante tal deu a este aço contra um tratamento térmico que o fabricante Y deu ao mesmo aço. E isso pode mudar completamente o desempenho de um aço. Tá? Então, agora passando para um grupo que contém um pouquinho mais de carbono, que é o famoso 8-cromo 13MOV, né? Que é o aço chinês mais usado na maioria das lâminas. Aqui nós temos um canivete Bird, né, que é um brand da Spyderco com aço 8-cromo 13MOV. A Spyderco, quando resolveu produzir na China, ela acertou com os chineses que seriam produzidas lâminas em 440C. E os primeiros Birds vieram com timbre de 440C. Aí o que o Saul Glasser, que é o CEO da Spyderco, fez? Mandou analisar. O aço, eles já tinham feito os testes, o desempenho estava na casa que eles desejavam e tal, 61 RC de dureza. Mas quando fez os testes, viu que o conteúdo de carbono e principalmente o conteúdo de cromo não batia. O conteúdo de cromo estava bem abaixo, estava cerca de 3 a 5 pontos abaixo do que seria a margem do 440C. E o carbono estava na faixa inferior do 440, caindo mais para o 440B. Aliás, aço 440B é um aço interessante. Ele é mais ou menos como cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu numa lâmina. O timbre lá, 440B, é a coisa mais rara que tem. Isso é só como curiosidade. Então, este aço, 8-cromo 13MOV, ele é um primo ou um irmão gêmeo de um aço japonês chamado AUS8. Se quiserem, AUS8 é o mesmo AUS8A. Não tem diferença entre eles, é a mesma coisa. E quando ambos são tratados termicamente com um protocolo correto, dá uma lâmina excepcional. O único probleminha deles, a tolerância à corrosão é um pouquinho mais baixa. É um aço inox,
mas que demanda um certo cuidadozinho para não oxidar, né? Mas você pode tranquilamente cortar alguma coisa, principalmente levando em conta o acabamento da lâmina. Se for um acabamento espelhado, você pode cortar qualquer coisa ácida e tal, não precisa remover imediatamente, não vai oxidar, mas em acabamentos mais pobres ou bead blasted, como eu já citei, ele demanda mais cuidado. Mas é um aço excepcional. O grão dele é muito refinado, então é possível utilizar esse aço em durezas maiores, como a Spyderco faz. Esse Bird tem 61 RC de dureza. Esse Cold Steel em AUS 8 tem 59,5, quase 60 de dureza, muito bom desempenho. E como tem mais duas lâminas aqui, um CRKT em AUS 8 e um Sanremo em 8 cromo 13 MOV, é para quê? Para mostrar que existe diferença de desempenho em tratamento térmico. A CRKT produz o seu AUS 8, pelo menos nesse canivete que eu tenho, no Desert Cruiser, com cerca de 57 RC. O desempenho é inferior e eu consigo perceber claramente a diferença de desempenho entre esse canivete e esse da Cold Steel. Por quê? Porque a dureza desse aqui é quase 3 pontos acima. Então, dá uma diferença na tolerância à corrosão, na retenção de fio, na estabilidade de fio. E esses aços aqui, quando bem tratados, eles aceitam fios muito agudos, com ângulos muito baixos. E se a dureza for mais alta, como no Bird, ele tem uma boa estabilidade de fio. Então, vai se ler muito, principalmente em fóruns americanos, porque o americano é muito cheio de coisa com produtos chineses, cheio de coisa em termos de cutelaria, porque tudo mais que eles usam é produzido lá, mas para cutelaria, não, nada que venha da China presta. Mas é um aço excepcional, muito bom aço, com excelentes características gerais. E, ultimamente, tem surgido lâminas, esse aqui é um Inron, e aqui um Elan, né, com um aço que todo mundo acha que é a mesma coisa do 8 cromo 13 MOV, que é o 9 cromo 13 MOV. Aí podem estar pensando, mas deve ser a mesma coisa mesmo, afinal subiu o quê? 0,1% de carbono só na lâmina? Parece isso, mas não é só isso. Além desse 0,1% de carbono, esse 9 cromo 13 MOV, ele tem um pouquinho menos de cromo, né? Cerca de 1% ou 0,5% menos de cromo que o 813, apesar da designação ser 13 relativa ao cromo. E principalmente, ele tem praticamente o dobro de molibdênio e vanádio, né? Aí que, eu falando assim, pode parecer muita coisa, mas não, é porque o 8 cromo e o próprio AUS 8 tem cerca de 0,1% de molibdênio e 0,1% de vanádio. O 9 cromo 13 MOV, um carro de som, vamos lá, ele tem o dobro. Então o que acontece? Como ele tem um pouco mais de carbono, ele tem uma capacidade maior de endurecimento, e como ele tem um pouco mais de vanádio e molibdênio, ele apresenta um refinamento de grão maior ou igual ao 8 cromo. Então significa que essa lâmina com 61 de dureza vai ter um desempenho um pouco melhor do que essa lâmina com 61 de dureza, se o protocolo de tratamento térmico tiver sido o ideal para ambas. Então é um aço muito bom e, ao contrário do que muita gente pode achar, o Inron, que é esse aqui, Inron acho que 803Y, o liner lock dele, o frame lock dele é mal construído, né? Mas a lâmina, o tratamento térmico do aço em si é muito boa. Melhor do que o do Elan, também em 9 cromo 13 MOV, né? E esse aqui é o Elan, acho que 08 EL08, que é o canivete, acho, mais caro da Elan, que eles tiveram um cuidado absoluto para fazer esse canivete.
o frame lock dele é muito bom, os cantos todos arredondados e tal, mas na minha avaliação, e ambos com 61 de dureza, na minha avaliação, o tratamento térmico da Inmiron para a lâmina é superior ao da Enlam, né? São aços também em canivetes relativamente baratos, uma grande opção de aço. Adentrando agora num aço que é o benchmark para os aços inox, né? O bom e velho 440C, um aço muito desprezado ultimamente, mas que reúne excelentes características para uso em cutelaria, apesar de não ter sido desenvolvido para cutelaria, né? O 440C foi desenvolvido originalmente para rolamentos que precisavam ser muito mais resistentes à corrosão e ao desgaste desculpe, do que rolamentos em aço carbono, e teve uma infinidade, e tem uma infinidade de empregos. Como é um aço antigo, caiu meio em desgraça, entre aspas, vamos dizer, entre os especialistas, que consideram um aço aceitável, e é um aço excepcional. E esse canivetinho aqui, que parece um Spider, um Delica, na verdade é um canivete nacional, um Simo, em 440C, o Simo Hiller, né? Muito bom o tratamento térmico da Simo, excelente desempenho. É um aço, como eu falei, benchmark. É contra o 440C que todos os demais aços são comparados nas suas características. Aqui, um aço chinês, né, num canivete chinês, que é um Ganso. A Ganso anuncia e vem timbrado nele 440C, mas todo mundo sabe que a Ganso usa o equivalente chinês do 440C, que é o 9 cromo 18 MOV. Na minha opinião, se formos pegar a formulação original do 440C e do 9 cromo 18 MOV, o 9 cromo 18 MOV tem características um pouco melhores do que o 440C original para a lâmina, né? Por quê? Porque o 9 cromo 18 MOV, ele além da basicamente a mesma composição do 440C, ele tem a adição de um pouquinho mais de molibdênio e um pouquinho mais de vanádio. O que isso significa? Uma redução no tamanho do grão e uma coisa interessante, eles conseguem reduzir um pouquinho também a média de tamanho dos carbonetos de cromo. Eu já vi duas fotos de metalografia, uma era especificamente de um Ganso, uma amostra, em que o tamanho médio dos carbonetos de cromo dele ficavam abaixo de 15 microns, sendo que o 440C, na média, ele tem tamanho de carboneto de cromo de 25 microns. Isso auxilia, isso quer dizer o quê? Isso se traduz em quê? Vamos dizer assim. Capacidade de endurecimento talvez um pouco maior e um pouco mais de tolerância à fratura. Quando eu digo capacidade de endurecimento, esse Simo ele tem 58 RC de dureza. O 440C consegue atingir dureza mais alta que essa? Claro que consegue. O problema é que a partir dos 58, 59 RC de dureza, pelo tamanho dos carbonetos de cromo e pelo volume de carbonetos que esse aço apresenta, ele começa a ficar friável, ou seja, ele começa a quebrar com certa facilidade, né? Então, só para os amigos terem uma ideia, para ter uma comparação mais ou menos, o aço 440C com 58 de dureza, ele tem uma energia de fratura de cerca de 22 joules. O aço D2 com 60 de dureza tem uma energia de fratura de 28 joules. Ou seja, é praticamente 30% superior ao 440C, tá? Mas, como eu estava dizendo, o 440C é um aço excepcional. E se alguém está pensando, isso quebra à toa, então não quebra não, gente. Uma coisa é fazer um sharp teste de impacto num corpo de prova padronizado,
com um V-Note e tal, em cutelaria, não dá para a gente fazer essa leitura direta, essa transição ou transliteração direta de fragilidade. Porque, por exemplo, a corneta produz uma versão da Wotan em 440C. E o Peter Hammer não iria botar seu nome numa faca que quebrasse fácil. Mas o que tem aí também envolvido? Geometria, uma série de coisas. Mas é um aço excepcional. E um exemplo de um grande fabricante que usa assim largamente esse aço, e é um fabricante reconhecido pela excelência do tratamento térmico, é nossa, alemã, gente, fugiu o nome. Bom, daqui a pouco eu lembro e falo. Vídeo sem edição e sem roteiro é triste por isso. Então, esse aqui também é um canivete com 9 cromo, 18 MOV, é um chinês, um Harns, né? Canivete excepcional, estrutura parece um tanque de guerra. Infelizmente, eu não sei se é padrão da Harns ou se só o meu. Esse aqui veio com 57 de dureza. Eu esperava 58 até 59, mas veio com 57. Mas é um bom tratamento térmico. E aqui um Navy, que eu já modifiquei, mas isso eu vou comentar eventualmente num outro vídeo, que também usa o aço equivalente ao 440C, inclusive a Navy timbra nas lâminas 440C, mas é o pior tratamento térmico entre eles, né? É uma dureza aí de 56, 56 baixo, e o aço está pelo menos nos dois que eu tinha, um eu já dei de presente, o aço é um pouco granulado, mas isso não vem muito ao caso agora. Então, 440C, aço excepcional. Derivado do 440C, ou formulado a partir do 440C, ou tendo como base o 440C, tem aços conhecidos, por exemplo, 154CM, acho que usados nos multitools Nossa, hoje eu estou ótimo para esquecer o nome das marcas. Um multitool famoso... Não adianta que eu vou forçar e não vou lembrar o nome. Mas o outro aço também derivado do 440C, ATS 34, muito usado em lâminas. Alguns anos atrás, cuteleiro Customs usava muito. Nada mais é do que um 440C formulado com 4% de molibdênio. Foi desenvolvido para cutelaria? Não. Ele foi desenvolvido para aletas de turbinas de avião. E, por isso, a adição de 4% de molibdênio, para aumentar a tolerância do aço a alta temperatura, sem fatigar, né? Então, é um exemplo. Aqui um outro exemplo de um aço também derivado ou baseado no 440C, que é o VG10, que a Spyderco usa largamente num monte de modelos seus, né? Que é o VG10. Aço muito bom, alta tolerância à corrosão, maior do que o 440C, né? E isso não se dá de graça. Ele tem essa tolerância um pouco maior à corrosão pela adição de cobalto e um pouco de molibdênio, né? Que tem, o molibdênio ele tem preferência sobre o cromo para reagir com o carbono, então libera um pouquinho mais de cromo para a matriz, deixando ele inoxidável. Aqui também um outro aço japonês, usado pela Cold Steel, que é o VG1, né? Primo do VG10. Qual a diferença? O VG1 tem um pouquinho menos de molibdênio e não tem cobalto. E um pouquinho menos de cromo. Então ele é um pouquinho menos tolerante à corrosão do que o primo dele, o VG10. Porém, como o volume total de carbonetos do VG1 é menor do que o VG10, e ao menos essas duas lâminas, o tratamento térmico da Spyderco, que provavelmente é o estado da arte para esse aço, e o tratamento térmico que a Cold Steel, ou quem a Cold Steel contrata em Taiwan, no caso, esse aqui, perdão, não é Taiwan, esse aqui é produzido no Japão, para fazer, esse VG1 pega um fio agudo, tão agudo quanto o VG10.
só que ele mantém esse fio agudo sem apresentar microdentes. O VG10, se você abaixar o ângulo dele para 15 graus, por exemplo, de cada lado, ele apresenta um monte de microdentes. Aliás, microdente não é nem o termo, é nanodentes. Ele vira uma nanoserrilha, continua rapando o cabelo e tudo, mas fica, ao se cortar um papel fino, ele faz aquele arranhado característico. Já a minha experiência com o VG1 mostra que isso não ocorre. O VG1 suporta o fio agudo e mantém esse fio agudo e polido por mais tempo. Existe também, a Cold Steel também usa um outro aço que é quase primo irmão do VG1, é praticamente a mesma coisa, que é o GIN 1, muito bom também. Eu já tive uma lâmina nele, não tenho mais, mas é a mesma coisa, muito bom. E só a nível de curiosidade, existe no mercado os aços chamados CPM, né? Começou com a CPM, que é a Crucible, que é um aço usado uma tecnologia chamada metalurgia do pó, né? Cujo nós temos dois representantes aqui. Um que hoje já virou relativamente comum, que é o CPM S30V. O que é esse CPM S30V? É um aço com alto conteúdo de carbono, né? Ele tem aí em torno de 1,45 de carbono, 14% de cromo, deixa eu ver, cerca de 2% de molibdênio e 4% de vanádio. E tem também traços de tungstênio. Mas o que o vanádio faz? O vanádio é um forte formador de carboneto e que tem preferência sobre o cromo para formar carboneto. E é um dos carbonetos mais duros que tem. Então, não sei, quem assistiu o vídeo anterior sobre ácido carbono, eu comentei que carboneto e matriz de aço seria mais ou menos como um pé de moleque. Pois bem, se o S30V fosse um pé de moleque, o amendoim seria um amendoim triturado, muito finamente. Então é um aço que tem uma excelente tolerância à abrasão. Principalmente esse buck aqui, que como vocês podem ver, é exatamente o mesmo modelo de cá, só que usando um aço diferente. Esse é um Sandvik 13C26, esse é um CPM S30V. Mas como eu estava comentando, é um aço feito pela metalurgia do pó. O que é isso? Aços como esse também, que é da metalurgia do pó, que é o ZDP 189, esse aço aqui especificamente, ele tem um conteúdo de carbono tão alto que ele, se fosse feito pelos modos tradicionais, ele sequer poderia ser considerado aço. Ele seria um ferro fundido. Porque, como eu citei no vídeo passado, tecnicamente um aço é aquele que contém até cerca de 2,15% de carbono. O ZDP 189 tem 3% de carbono. E isso só é possível manter essa formulação e a distribuição homogênea desses elementos de liga graças à metalurgia do pó, que nada mais é que o seguinte: o aço é fundido e aí no estado líquido ainda ele é injetado sob pressão numa câmara a vácuo. E aí, no que ele entra, pela temperatura ser muito baixa, ele entra pulverizado, ele vira um pó extremamente fino. Esse pó depois é recolhido, né, é colocado num cilindro, selado sob pressão, e aí ele vai receber novamente mais temperatura e mais pressão. Ele não chega a ser fundido de novo. É por isso que também são chamados de aços sinterizados. Ele chega numa temperatura próxima de fusão, quando começa a haver fusão da borda dos grãos fundindo um no outro. Então, qual é a vantagem dessa tecnologia? É você ter aços com muito mais elementos de liga, que normalmente não seria possível pelo processo de fundição normal, com características bem específicas, né? E
Por exemplo, um CPM D2 é um aço que tem menor tamanho de grão, menor tamanho de carboneto de cromo e, portanto, maior capacidade de flexão do que um D2 comum. Então, a energia de fratura de um aço CPM D2 é bem mais significativa, é mais alta significativamente do que de um D2 feito por fundição. Mas, como eu estava dizendo, muita gente diz aí que esse aço CPM S30V foi desenvolvido especialmente para cutelaria, numa colaboração de um grande cuteleiro chamado Chris Reeve, americano, com a Crucible, que é a metalúrgica. Não é verdade. Tá? O CPM S30V foi desenvolvido para aplicação em die, em punches e tal, e o Chris Reeve, conversando com o pessoal da Crucible e tal, achou que era um aço interessante, fez uns ajustes, ou pediu uns ajustezinhos aqui e ali e tal, e foi o primeiro a usar nas suas lâminas. A lendária Sebenza, por exemplo, algumas delas eram em CPM S30V, só que o Chris Reeve produzia ou produz ainda essas lâminas numa dureza mais baixa. As Sebenzas têm aí em torno de 57, 58 de dureza, né? Esse Buck tem 60, excepcional retenção de fio, né? E outros aços nessa categoria tem o S60V, que era um aço extremamente resistente à abrasão, muito mais resistente à abrasão do que esse S30V, mas era um capeta para ser desgastado. Então, os cuteleiros, as indústrias, praticamente abandonaram o S60V, porque ele judiava muito das cintas de lixa, do material de acabamento. Hoje em dia, desculpa,